Complicado, né? Muito. A gente vai mergulhar na estratégia da empresa para lidar com isso com base numa entrevista do CEO, o Francisco Gomes Neto, para o Valor Econômico. A ideia é entender o que eles estão fazendo diplomaticamente e quais são os argumentos. É uma queda de braço importante. E a coisa tá intensa, viu? O CEO teve uma agenda lotada em Washington. Sério, encontrou gente do alto escalão. Secretário de Comércio Howard Lutnick, do Tesouro Scott Bessent, Transportes Sean Duffy Nossa. e até o representante comercial Jameson Greer. Mostra o nível da preocupação, né? Total. Tanto que o CEO, olha só que curioso, ele brincou que virou o CTO, mas não de tecnologia, Chief Tariff Officer. Faz sentido. O foco total é esse agora. Exato. E ele fez questão de dizer que tem apoio do governo brasileiro, falou com o vice-presidente Geraldo Alckmin também. Fundamental esse apoio. Mas o que a Embraer está levando para a mesa, assim, de argumento concreto para o governo americano? Boa pergunta. Qual é o centro dessa argumentação? Olha, basicamente é o impacto econômico positivo que a Embraer já tem lá nos Estados Unidos. Eles estão focando nisso. Tipo, nós somos importantes para vocês também. Exatamente. Eles não estão chegando de mãos abanando, né? Trouxeram números. E que números são esses? Devem ser significativos, imagino. São sim. A Embraer falou que tem uns 3.000 empregos fora do Brasil, certo? Desses, a maioria esmagadora, 2.500, fica nos Estados Unidos. Já é um número relevante. Pois é, mas o pulo do gato é que não para aí. A cadeia de fornecedores americanos da Embraer, essa gera mais 10.000 empregos. 10.000, nossa! Sim. Então, somando tudo, dá 12.500 postos de trabalho lá nos Estados Unidos que dependem de alguma forma da Embraer. É um jeito de dizer, olha, taxar a gente aqui não prejudica só o Brasil, mexe com a economia americana também. Faz todo sentido usar essa linha. E, pelo visto, teve alguma receptividade inicial, né? O CEO disse que ouviu que existe espaço para negociação. Sim, esse foi um sinal positivo. E ainda teve o apoio público de clientes de peso, como a American Airlines e a General Electric. Isso deve dar uma força política, né? Com certeza. Ter gigantes americanas do seu lado numa hora dessas ajuda muito. E, além desses números de agora, a Embraer colocou outra carta na mesa. Uma jogada, assim, bem estratégica. Qual seria? Para tentar aliviar a pressão da concorrência, principalmente da Lockheed Martin, eles acenaram com a possibilidade de instalar uma linha de montagem do cargueiro militar KC-390 lá nos Estados Unidos. Ok, C-390, entendi. E isso mexe com defesa, que é sempre um ponto sensível para os americanos. Exato. Mas, veja bem, não é uma promessa, assim, aberta. Tem uma condição bem clara. Isso só aconteceria se o Pentágono decidir comprar o avião. Bom. É uma condicional forte. Uma isca, então? Podemos dizer que sim. É como falar, olha, a gente pode ser um parceiro ainda mais estratégico para a defesa de vocês, mas vocês precisam querer também. Entendi. E isso se conecta com os planos de investimento que eles também mencionaram, certo? Para reforçar essa imagem de parceiro. Perfeitamente. Eles anunciaram que planejam investir 500 milhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 5 anos. Isso já é um valor considerável. 500 milhões! E aí vem o complemento. Se aquela venda do KC-390 realmente acontecer, aí seriam mais 500 milhões de dólares para construir essa nova fábrica. Mais $500 milhão. Então, no total, seriam $1 bilhão de investimento potencial. Exato. E essa segunda fábrica, a do KC-390, poderia gerar mais uns 2.000 empregos diretos por lá. Nossa, o impacto econômico futuro seria bem grande, então. Sim. As projeções que eles mostraram até 2030, mesmo sem contar com o KC-390, já indicam mais 500 empregos diretos e outros 5.000 indiretos, lá nos fornecedores. Agora, se o KC-390 entrar na conta, aí sim. São mais 2.000 diretos, fora o efeito multiplicador na cadeia toda. É uma aposta no crescimento lá dentro. Uma demonstração de compromisso bem forte, mesmo com essa ameaça das tarifas pairando? É o que a gente pode chamar de diplomacia corporativa pura. Usar os argumentos econômicos atuais, as promessas de investimento futuro e essa oferta estratégica da fábrica do KC-390. É jogar com todas as peças no tabuleiro.
Interessante que, mesmo com tudo isso, né, essa tensão toda, o CEO parece otimista. Ele chegou a dizer que espera que 2025 seja o melhor ano da história da Embraer. É muita confiança na negociação. Ou no produto. Olha, acho que é um misto dos dois, né? Mostra que ele confia na qualidade do que a Embraer entrega, na força da relação com os clientes e talvez, na força desses argumentos que eles estão levando para Washington. Eles estão claramente jogando para ganhar essa disputa. É uma postura firme. Sim, usando o peso econômico que eles têm nos Estados Unidos como, digamos, o principal escudo e também a principal arma nessa negociação. Fica então uma reflexão interessante para a gente, né? Até que ponto essa rede de interdependência econômica, com empregos aqui e investimentos lá, cruzando fronteiras, até que ponto isso consegue mesmo influenciar decisões de política comercial lá fora, principalmente num cenário global que às vezes parece caminhar mais para o protecionismo. Exatamente. É algo para a gente ficar de olho nos próximos capítulos dessa história. O primeiro voo de um Embraer E190 que foi convertido para cargueiro, o E190F. Exato. Isso rolou na quinta passada, dia 31 de julho, e o avião, olha só, já saiu com a pintura do cliente de lançamento. É verdade. A gente está se baseando aqui num relato bem completo do Carlos Ferreira, que saiu agora dia 3 de agosto. Isso, e o nosso objetivo aqui é entender melhor o que essa aeronave significa, né? Quem é esse primeiro cliente e por que essa conversão é, tipo assim, tão relevante agora com toda essa coisa da logística e do e-commerce. Legal. Então vamos começar pelo voo mesmo. A decolagem foi lá de São José dos Campos, da Embraer, né? Na tarde do dia 31. Isso. Daí ele voou para Recife, pousou lá umas 15h50 e não parou muito tempo não, porque às 17 já estava decolando de novo. O destino. Espargos, lá em Cabo Verde. Uma escala técnica, imagino, antes de cruzar o Atlântico para a Europa. Quer dizer, o avião mal saiu e já foi para voo internacional. Pois é, uma estreia em tanto. E essa passagem por Recife, aliás, o pessoal do REC ao vivo no Instagram até registrou, né? Ah, que legal. E quem está recebendo esse primeiro avião é a Bridge Cargo. É uma empresa britânica. O interessante é que ela é uma divisão de outra empresa maior, a Bridges Worldwide, que já mexe com logística. Entendi. E a gente sabe como era a operação deles antes. Porque pegar um jato desses parece um salto, né? É um salto considerável, sim. Pelo que consta, a operação cargueira deles era bem mais modesta. Eles tinham, basicamente, um turbo-hélice ATR-72F. Só um? Só um, e ainda operando para outra empresa, a Swift Air, num contrato. Agora não, eles fecharam um leasing com a Regional One e não é para um E190F só, são dois. Dois. Nossa. Isso mostra uma aposta bem grande da Bridge Cargo nesse modelo específico da Embraer, né? E no mercado de carga aérea mais rápida. Faz sentido. E falando do avião em si, o E190F, ele é basicamente um E190 de passageiros que a própria Embraer converteu, certo? Exatamente. A Embraer lançou esse programa de conversão, o P2F, Passenger to Freight, lá em maio de 2022. Lembro disso. A ideia era justamente pegar essa onda do e-commerce, que precisa de entrega rápida, mais capilaridade. E agilidade, né? Justamente. E as capacidades do E190F são bem interessantes para esse nicho. Carga útil máxima, 13,150 quilos. Ok. Mas o legal é comparar. O volume de carga é 40% maior que o de turbo-hélices cargueiros que competem ali na mesma faixa. E o alcance. Aí que tá o pulo do gato, talvez. Pois é. O alcance é 3 vezes maior que o desses turbo-hélices. Imagina conectar, sei lá, Manaus com São Paulo sem escala, com carga expressa. Muda o jogo, né? 3 vezes, realmente, é muita diferença. E o custo para operar isso? Porque jato geralmente é mais caro, né? Bom, aí entra outra vantagem que a Embraer destaca. Eles falam que o custo operacional pode ser até 30% mais baixo que o de aviões narrow-body. Aqueles maiores, tipo 737, A320... Isso, aqueles de corredor único. Então ele entra num ponto interessante. Oferece velocidade e alcance de jato, mas com custo operacional que torna viável competir em rotas regionais, talvez até roubando carga que hoje vai de turbo-hélice ou mesmo de caminhão em alguns casos. É um equilíbrio bom para o e-commerce. Entendi. E para poder voar em tudo que é lugar precisa das certificações, né? Como ficou isso? Importantíssimo. E ele já saiu na frente.
O avião decolou já com o certificado da ANAC, aqui do Brasil, da FCA, que é a agência americana, e da ESA, a europeia. Todas as 3 grandes de uma vez. Exato! Ter isso logo de cara facilita demais. A Bridge Cargo já pode operar ele em várias regiões sem muita dor de cabeça burocrática. Olhando o cenário completo, então, isso coloca a Embraer numa posição bem estratégica nesse mercado de conversão, né? Dando vida nova para jatos de passageiros. Com certeza. E amarrando tudo, você tem a velocidade do jato, o alcance regional, que é bem superior ao dos turbohélices, e uma eficiência de custo interessante. Tudo isso casa perfeitamente com o que a logística do e-commerce pede hoje: rapidez, alcance e custo otimizado. A chegada desse avião significa, na prática, a possibilidade de rotas mais rápidas, de conectar mais cidades diretamente, talvez até baratear alguns fretes expressos. É uma ferramenta nova e potente. Bom, então, para resumir o que a gente conversou, tivemos esse voo histórico do primeiro E190F, a Bridge Cargo entrando como cliente lançadora, e o avião em si, com características bem pensadas para essa nova era do comércio eletrônico. Exato, e fica a reflexão, né? O sucesso dessa conversão do E190F pode abrir portas para outros jatos regionais também virarem cargueiros. E como essa tendência de conversão pode continuar mudando a forma como a gente recebe nossas encomendas, em termos de velocidade e alcance. É algo para a gente observar. Saiu num levantamento da Newsweek, que a CNN divulgou, parece que algumas das grandes companhias aéreas lá nos Estados Unidos podem estar cobrando mais caro, veja só, de quem viaja sozinho. E as companhias citadas são grandes: American Airlines, United e Delta. As gigantes americanas. Exato. E segundo a matéria, nenhuma delas respondeu aos pedidos de comentário do pessoal que fez o estudo. Interessante. Então, é um padrão bem específico. Voo doméstico nos Estados Unidos, só de ida nessas 3 companhias. Tem algum exemplo prático para a gente visualizar melhor? Tem sim. A própria fonte detalhou um caso que ajuda bastante. Ótimo. É um voo da United, saindo de Chicago O'Hare para Peoria, lá em Illinois. A pesquisa foi feita para uma viagem no dia 13 de junho. Para uma pessoa sozinha, a passagem estava saindo por $269.